Gente, bom dia. Hoje é nosso dia de folga e a gente tá fechando a casa aqui agora. A gente vai dar uma volta pela cidade, vocês conhecerem um pouquinho o Guilford. E aí a gente vai contar por que nós escolhemos morar aqui. Vocês vão saber aí durante o dia. Vamos lá então? A gente mora aqui. Nossa casa é... A gente entra pelo lado assim, porque ali em cima é outra família que mora já. Vou virar a câmera aqui. Então é um corredorzinho. E aqui a gente já vai sair na rua ali. Essa aqui é a nossa rua. A nossa rua, se vocês olharem ali, lá atrás, ó, ela tem a catedral da cidade. Então tem uma vista bem bonita aqui da nossa casa. E lá na frente tem a montanha. A gente sempre sobe lá para dar uma passeada com a Mel ou para passear com o nosso netinho. E aqui é a nossa casa, frente da nossa casa. Bom, por que nós decidimos morar em Guilford? A gente morou muito tempo em Londres, mas aí meu filho, ele morava em Londres também, a gente morava todo mundo junto. E aí nós voltamos para o Brasil, nós ficamos 5 anos no Brasil. E aí o meu filho ficou mais um tempo lá em Londres, depois ele acabou mudando. Ele foi para Twickenham, que é Londres ainda, mas já é quase fora de Londres assim, que já é meio do lado onde a gente tá aqui. E depois eles acabaram escolhendo Guilford para ele comprou uma casa aqui, eles moram aqui, né? Meu filho, minha nora, nosso netinho mora aqui. E aí quando nós voltamos agora para cá, para Inglaterra de novo, nós voltamos com a proposta de abrir um café. E aí nós pensamos assim, vamos abrir então um café em Guilford, né? Já que ele morava aqui, não tinha sentido a gente morar em Londres e acabar ficando longe um do outro. Oi! Nós estamos descendo a rua, uma avenida que dá no centro. Nossa casa é bem próxima do centro. É próxima do café e é próxima do centro também. Aqui fica uma escola, né? Uma escola bem legal aqui de Guilford. Ela é especializada em música. E aqui é legal porque bastante coisa é voltada para música. Tem uma escola importante de música aqui na cidade, até onde o Ed Sheeran se formou. E essa é uma escola, é um colégio na verdade para crianças, e já é uma das especialidades da escola é a música também. Então é bem legal. E ao contrário, é um hospital que trata só de assunto psiquiátrico. Principalmente quem tem alguma dependência de droga ou álcool. Então é um hospital bem grande também, tudo do governo, e vários pacientes daí são nossos clientes. Eles vão no café, tomar cafezinho, são pessoas que estão tentando sair, né, da vida que tá ruim. Mas é um hospital bem grande aqui da região nossa. Lembrando que hoje todo mundo está comemorando, porque hoje está calor, uma segunda-feira e 26 graus é a previsão para hoje. Então tá assim, todo mundo saindo de casa todos de shorts, bermudinha, para comemorar o calor, tá? Bom, gente, falar a verdade, aqui com 10 graus a gente já sai de bermuda de casa e de camiseta, né? Quer dizer... mostra aqui pra eles. Então, a uvinha que é plantada aqui, que legal. Agora começa a época de vir um monte de frutas. E uvinha assim pequenininha, totalmente diferente da nossa. A gente encontra pra tudo quanto é lugar. Uva, maçã, pera, muito legal. Bom, voltando a falar do clima, que na verdade, na minha opinião, tá? Cada um tem uma opinião diferente. O calorzão muito forte aqui, na verdade, não combina com a Inglaterra. Eu falo, a Inglaterra ela tem todo um charme, né, do frio, né? É um país frio, geralmente. E isso que é legal. A arquitetura toda é voltada para o frio, né? Na Europa em geral. Então é bonito o frio e é aconchegante, assim. Então aquele aconchego inglês, né, que a gente tem aqui, geralmente no inverno, né, na época fria. Aliás, a maior parte do tempo faz frio. Acaba não combinando o calorzão muito intenso aqui. Até nada é adaptado muito ainda para o calor.
Agora que a gente começa a ter ar-condicionado, tem gente que põe na casa ar-condicionado, no nosso café também tem ar-condicionado, tem tanto ar quente quanto ar frio, mas um pouco tempo atrás era só voltado para o frio. Então os ônibus são aquecidos, carro aquecido, loja aquecida, restaurante aquecido, tudo é aquecido. Então eles não tinham preparo para o calor. E hoje em dia, como faz um calor forte, geralmente, né, o mundo inteiro está com o clima alterado, agora que eles estão se adaptando. Então alguns ônibus você já vê com ar-condicionado, trem com ar-condicionado, mas até então não tinha. Era a gente no calor que quase morria. Mas agora tá de boa, então... Mas mesmo assim, na minha opinião, acho que não combina muito não o calor com a Inglaterra. Ah, mas é bom sair de sandália de vez em quando. Ah, é gostoso. Chega de bota, de meia. Principalmente brasileiro, adora calorzinho. É gostoso, vai. É bom. Aqui é um estacionamento, ele é vários andares, né? Já é bem perto do centro da cidade aqui. E ali já passa o trem. O trem, a estação é aqui atrás. Atrás dessa ponte aqui, não dá pra ver direito daqui. Depois a gente atravessa, eu mostro pro lado de lá. Mas a estação passa aqui. E para esse lado aqui a gente vai para o litoral, na verdade. A 1 hora daqui a gente tem Portsmouth, que já é uma região de porto, né, de praia, e todas as cidades até lá, né? Dá cerca de 1 hora de trem daqui. E do lado ao contrário, né, que é onde é a estação, do lado de cá, a gente está em direção a Londres. Aqui, se a gente pegar um trem, por exemplo, a gente vai acabar chegando em Londres. Gente, uma das coisas aqui de Guildford ruim é o trânsito. Apesar de ser uma cidade bem pequena, é uma cidade de 60 mil habitantes mais ou menos, o trânsito é horrível. Agora não, agora tá no horário de almoço aqui mais ou menos, até que tá de boa. Mas de manhã, quando o pessoal vai para a escola, o trabalho, e quando chega à tarde, é simplesmente horrível. O trânsito não anda, tudo parado. É muito ruim o trânsito aqui. Ó, aqui a gente tá indo pro centro da cidade, e aqui é o rio que corta a cidade. E esse rio aqui, eles até nadam no verão. Tem alguma parte, alguns trechos aqui que o pessoal vai de biquíni e nadam mesmo. Eles ficam, é a praia deles aqui. E esse rio aqui, agora tem os barcos, que o pessoal vive em barcos. Então é um rio bem utilizado aqui, é muito legal. No verão, então, mais ainda. Gente, mostrar para vocês aqui, tem uma igreja grande, bonita. As igrejas aqui são lindas, é uma mais bonita que a outra. E aqui a plaquinha, ó, ela diz as direções aqui para ir para o centro da cidade, né? E aqui a gente tem um pub, tem muito pub aqui também. E esse pub, ele é bem famoso aqui também, ele vive cheio. Agora não, mas vai chegando à tarde, isso aqui é impossível de sentar. Hoje é segunda-feira, mas você já vê que já tem gente ali, mas à tarde pega fogo. Você tem que reservar, sempre com reserva aqui. Você nunca consegue uma mesa assim do nada, assim, você tem que reservar antes. É bem legal. E aqui é o rio, aqui é uma ponte. E o rio, ele corta toda a cidade aqui, é bem no meio mesmo da cidade. É bem bonitinho, Tem barco bem legal. Hoje não tem barco. Não tem barquinho ainda passando. E pro lado de cá já é o centro da cidade. Essa rua que a gente vai andar agora aqui é a principal, que chama High Street. É a rua principal da cidade, é onde tem as lojas e tal. Vocês vão gostar. Bom, aqui é a High Street, estamos nós aqui subindo o morro. Aqui é legal porque, como eu falei, né, que é um lugar de música, sempre tem alguém tocando, sempre tem vários artistas na rua. Aí na época do Natal você acaba vendo coral aqui, é muito bonito, meu coral de Natal, coral de igreja, coral, enfim. E aqui é as lojas, ó, tem um movimentinho. Hoje é segunda-feira. E tá lotado. E já tá cheio, mas tem horas aí que fica lotadão mesmo. A Inglaterra em geral é bem cheia. O povo que gosta de andar pra rua. E aqui é cheio de vielinha, assim, ó. Aqui é uma,
Ali tem um restaurantinho italiano que é bem gostoso de sentar lá fora. Essas velhinhas muito, muito romântica, muito gostosa. Cada vielinha dessa é cheia de restaurantinho, café. Ó, ali já é outra. Essa aqui ela atravessa daqui da High Street para North Street, que é uma rua de comércio também. É bem a área central, né? Aqui, mas tem um bequinho, gente, que é a coisa mais linda do mundo, é o preferido. Ele chama de Angel Gate. É um beco dos anjos. É lindo, lindo, todo de pedra, tem floricultura, tem cafezinho. Depois a gente mostra pra vocês. Aqui é o beco dos anjos, ó. Aqui tem o hotel, que chama de Angel Hotel. E ali é o bequinho do Angel. Aqui era um estábulo, na verdade, de cavalos antigamente. Antigamente tinha umas feiras de mercado de animais aqui, E era bem aqui era um estábulo, ó, tá até escrito ali. Mas é lindo esse bequinho aqui, muito bonito. Tem um café ali que é bem popular e tem uma floricultura e cheio de lojinha assim. É bem legal, bonito mesmo, de verdade. E aqui a High Street, ela fecha para carro, dependendo do horário, é só, ó, tá vendo todo mundo tá andando no meio da rua? Ele é fechado, o carro não passa para fazer compra, para andar. E aqui, ó, é tudo paralelepípedo, ó, que legal, é bem antigo mesmo. Bom, aqui tem bastante loja famosa também. Lá embaixo é a cidade, a High Street, ela vai subindo, né? A gente já tá na metade dela, mais ou menos. E é um subidão. E aqui tem um relógio bem bonito. Isso aqui é muito típico de Guilford, né? Quando você vê qualquer postagem de Guilford, qualquer foto, geralmente tá esse relógio aqui. Guilford é bem bonitinha. É uma cidade bem legal, assim. Ela não é tão tranquila, Guilford, por causa da universidade, né? São só, né, na universidade aqui, são quase 20 mil estudantes. Então ela acaba sendo agitadinha até por isso, né? Mas é bem tranquilo, que é bem gostoso, bem aconchegante, bem legal para morar. Ó, e essa aqui, ó, deixa eu virar aqui. É uma loja de chocolate e tem um monte de chocolate vegano. Ali, ó. Lá, vegan friendly options. São vegana e é muito gostoso esse chocolate, gente, muito bom mesmo. Tem sem glúten, né? Opção sem glúten. Ai, que linda. Eles têm uns box de chocolate que você pode dar de presente. Então eles têm opções assim muito lindas de presente. Aqui é o chocolatão de tu. Esse é. E aqui, ó, tem uma barraquinha de pão, pão italiano. E aqui é uma entrada da High Street, tem um portal que a gente entra, né? E a gente vai acabar saindo aqui no castelo. É um pedaço de um castelo, né? Ele é uma ruína quase, ele tem pouca coisa preservada, assim. É um dos pontos turísticos aqui de Guilford. E aqui as lojinhas. Tinha lojona. Lojonas. Tem de todo gosto. É tudo muito pequenininho, aconchegante. Apesar que onde você andar aqui na Inglaterra, você vai ver essa mesma arquitetura. É tudo igual. Entre aspas, né? Ai, aqui é o... É um vietnamita, nós já comemos aqui. Nossa, realmente é incrível. Comida muito, muito boa. E aqui tem um outro asiático, é bem lindo o restaurante, muito bonito. Aqui também só com reserva. Aqui nós já estamos chegando no castelo. Tem um pub aqui também, bem bonito, um pub de esquina que já é quase que no jardim do castelo. O castelo em si não tem quase que nada e ele só abre no verão também, né? Ele não é aberto o ano todo para visitação, mas o jardim dele é lindo, é muito bonito. E aqui a gente já está entrando. Hoje está lotado, geralmente segunda-feira é tranquilo. Olha o pinheiro, que coisa linda. E todo lugar aqui, todo parque, né, na Inglaterra, eles são muito bem cuidados, sempre muito florido. Ali, ó, você pode ver muita flor e todo bem arrumadinho, assim, parece casinha de boneca. É muito bonito mesmo. E eles sempre renovam. Por exemplo, aqui ainda interior, não na mesma intensidade, mas em Londres, você pega, por exemplo, no Buckingham Palace, naquela região bem turística de Londres, os jardins mudam do dia para noite. Acho que à noite eles refazem o jardim inteiro. Então um dia ele tá todo azul. No outro dia ele já está todo vermelho. É muito impressionante a rapidez com que eles fazem. E aqui eles estão jogando seria a nossa bocha, né, no Brasil. Esse esporte aqui ele é jogado na grama, é uma grama bem lisinha
E eles são viciados nesse jogo também. Em muitos lugares você vê. E é um campo assim lindo, bem cuidado mesmo. E essas bolas, ela não é redonda que nem a do Brasil, né? Ela é meio ovalada assim, ela é meio achatada e é de couro. Elas são feitas de couro assim, é bem diferente. Eu não lembro o nome exato do esporte, mas eu vou pôr no vídeo aí para vocês. E aqui a gente já está bem dentro do jardim do castelo. Ele é inteiro florido. É um showzinho. E aqui é o castelo, quer dizer, o pedaço, ruína, né? o pedaço de castelo, né? É uma ruína, bem dizer. Mas dentro tem visitação também. Ele tem alguns móveis, alguma coisa da época ainda. Esse é o famoso castelo de Guilford. Mas você vê, ele é bem... É uma ruína, né? Mas você vê que tem pedaços que ele foi, acho que destruído, sei lá se por causa de guerra ou não sei. Tem uns buracos assim na parede, você vê. E aí foram pondo pedras, né? Foram reconstruir, acho, com pedra. Porque era tijolo assim, ó. E aí você vê claramente que tem uns buracos assim, então não sei, realmente eu não sei. Pode até ter acontecido, né? Bom, gente, aqui tem uma placa, né, na porta falando sobre a história do castelo, né? Mas ele foi construído por volta depois de 1066. Ele começou a construção, o nome era William, o Conquistador. E ele foi ele foi sendo vendido ao longo da história, né? E por volta de 1270, mais ou menos, o rei Henrique III viveu aqui e ele acabou transformando esse castelo num dos mais luxuosos da Inglaterra. Então foi um castelo de luxo, na verdade. Mas aí passou o tempo também, ele acabou morrendo, né? E foi vendido esse castelo de novo para outras pessoas, até que finalmente em 1885 a prefeitura aqui de Guilford acabou comprando o castelo e tornando um local público para visitação. Essa é a história então aqui do castelo de Guilford. E aqui é a visão de cima, né? A gente tá bem no topo aqui, no castelo mesmo, né? Aí você vê as paisagens aqui da cidade, o jardim do castelo lá embaixo. E aqui tem umas árvores muito grandes aqui, mas senão você vê toda a cidade aqui também, aqui de cima. No inverno dá pra ver, né? No inverno no inverno as árvores ficam peladas. Peladinha, coitada das E aí árvores. dá pra ver a paisagem. Agora no verão já ela vem verdinha assim, não tem como ver mais. Mas é lindo, bem bonito. Aqui tem mais uma tomada, né, do castelo aqui de cima. O legal daqui da Inglaterra é que é uma diversidade assim de flor que é muito impressionante. Num espaço muito pequenininho, você vê 1 milhão de flor diferente, de cor diferente, uma mais linda que a outra. Ali tem uma passagem, né, de pedra. E aqui tem uma coisa bem interessante. A gente vai andar até ali, que é um jardim secreto aqui. E a gente vai mostrar para vocês. Pra gente ir nesse jardim secreto aqui. Parece que você tá andando naquela época medieval, né? Quando você entra assim nos bequinhos assim. E aqui a gente tá bem no centro da cidade, bem no centro mesmo. Mas mesmo assim é tranquilo, é gostoso. Vamos para passear. Por isso até que tá cheio. Você anda ali no jardim, tá lotado de gente. Em plena segunda-feira. O povo que não trabalha também. E aqui a gente já está chegando no jardim secreto. E o que será que tem nesse jardim secreto, gente? Ninguém sabe porque é secreto. Mas vamos lá. É um cantinho, ó. Vocês vêem o castelo lá atrás. E aqui no cantinho é o jardim secreto, onde tem Alice. Alice através do espelho. É uma estátua da Alice do livro, né? Bom, gente, aqui ó tem a história então do autor, né, do Alice através do espelho, que é o Lewis Carroll. Na verdade ele não morava aqui em Guilford, mas ele tinha a casa dele aqui, que eu vou mostrar para vocês. É bem aqui de frente. Mas ele passava as férias aqui em Guilford para escrever. Então ele morava em Oxford, mas vinha para cá para escrever. E quando ele terminou o segundo livro da Alice através do espelho, aí ele ficava já aqui em Guilford mesmo,
Então disse que ele morou um tempo aqui, né? Depois que ele morreu, as irmãs dele continuaram vivendo aqui ainda em Guilford, nessa casa que eu vou mostrar para vocês. Isso em 1919 que ele morreu. E aqui a casa, ó, é onde ele morou aqui, o Lewis Carroll, que escreveu o livro da Alice. Bom, saímos ali do jardim secreto da Alice, vocês conheceram. Aqui nós estamos no castelo de novo. E agora a gente vai voltar lá para High Street, a rua principal daqui de Guilford. E a gente vai dar mais uma andadinha pela cidade aqui para vocês conhecerem. E hoje aqui, como a gente tá no verão, né? Começou o verão aqui na Inglaterra. O pessoal adora, horário de almoço, ir para esses jardins, ou do castelo, qualquer outro jardim, fazer piquenique. Então é normal no almoço todo mundo sentar na grama, levar um vinho, um lanchinho e comer, fazer piquenique. É muito gostoso. O parque aqui é a praia do inglês, né? Toma um sol. Para ler, para fazer piquenique. É um barato que tem muita gente que leva taça de vinho, monta toda aquela toalhinha, aquela coisa de piquenique mesmo. Toma vinho com taça, tudo. É muito interessante, bem legal. Nós acabamos parando aqui para tomar um café e eu acabei sentando aqui porque aqui fora que tá gostoso, não lá dentro, né? E só tinha uma mesa aqui na sombra, então eu acabei pegando a mesa aqui para segurar o lugar e a Zizi acabou indo lá dentro pegar as coisas, né? O café, pegar algum salgado, alguma coisa para comer também. Curti a ruinha aqui, que é muito charmosinha. Esse bequinho, aliás, ele é bem charmoso. É uma delícia, ó. Plena segunda-feira, estamos nós aqui tomando um cafezinho, mas também pudera, né? Hoje é nosso dia de folga e é mais do que merecido a gente ficar passeando um pouquinho. Bom, gente, a Zizi chegou aqui agora com aqui tem um americano e aqui tem um flat white. Old flat white. Eu não sei se no Brasil, eu acredito que sim, né? Nas cafeterias deve ser servido o flat white também. É um café comum aqui. Num dos vídeos do café eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de café que a gente faz aqui. E uma água. Essa água aqui, gente, a curiosidade dela, chama Belua Water. Essa água a gente sempre vendeu no café. 100% do lucro dela é destinada para tratamento de água na África. Então, só aqui nesse rótulo está escrito que só em 2011 eles doaram para a WaterAid, que é uma instituição uma ONG, né, que cuida desse sistema de água. Eles doaram 5,5 milhões de libras só para essa instituição através da venda da água. Bom, gente, eu não sei, a gente não liga muito para falar essas coisas, mas quanto custou o cafezinho nosso? Na Inglaterra, eu lamento dizer, mas não é uma das coisas mais baratas do mundo, não. Mas esse nosso cafezinho, 2 rolinhos de espinafre, o meu café, o café da Zizi e a água, ficou 20 libras e 20 centavos aqui de libra, né? Meio puxadinho assim, mas é o que é aqui. Bom, gente, chegando agora em casa, aqui é a Agraria Road, onde a gente mora, e é isso, hoje andamos bem, é uma caminhada boa. Estamos cansados, que tá muito calor hoje. Hoje tá bem quente. Como cansa com o calor. Não, 25 graus pra Inglaterra. É muita coisa. É muito quente. Não sei porquê, é diferente. O calor daqui e o calor do Brasil. Até as papoulas, ó, já tá morrendo. Olha que coisa linda que elas estavam. Inteirinha, elas nascem na calçada. Tava bem bonita, agora já tá seca. Secou de um dia pro outro. E então é diferente, eu falo. O calor daqui com o calor do Brasil é diferente, a sensação é diferente. E o frio também. O frio daqui, o frio do Brasil, não sei, é diferente. Talvez é o tipo de clima, né? Bom, então a gente vai terminando aqui. A gente queria agradecer e pedir para vocês curtir aí o nosso canal, se puder se inscrever e compartilhar nossos vídeos, né? Divulgar para os amigos aí também, ajuda muito a gente. É isso. Obrigadão, um abraço e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.